Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Dia de furacão, dia de Atlético. Mas é aquilo, né? É um jogo tão importante por um fator específico que eu acho que todos os olhares vão pra ele, pra João Correia. Hoje dá pra dizer que é o João Correia Day. Porque assim, eu tô muito esperançoso pra esse jogo. Eu não sei vocês. Eu não aguentava mais sentar pra assistir o jogo do Atlético do Barbieri. Eu acho que o primeiro ponto é esse, assim. A saída do Barbieri eu acho que abre um caminho que é um caminho de melhora para que a gente possa mudar os problemas que esse time naturalmente vinha apresentando e até pensando nesse time ter uma nova cara. Eu acho que essa reta final de trabalho do Barbieri fica muito marcado por um time sem muita personalidade. E, cara, eu confesso pra vocês que isso me incomodava muito. Um Atlético que não conseguia propor, um Atlético que não conseguia se impor. Então é aquela brincadeira, né? Técnico novo, vida nova, eu espero que sim. Porque o João, ele apresenta no trabalho dele no time sub-20 o que a gente gostaria de ver no time principal. Parece até outro esporte. Associações, toques rápidos, lances mais diretos em algum momento, explorando profundidade. Cenários ali que parecem até irreais ao time do Atlético. Mas que o time do Atlético tem condição de fazer. Que o time do Atlético tem, assim, potencial para fazer. O time do Atlético nunca foi um time ruim pro cenário que a gente tá incluso. Mas o time do trabalho encarou, o time do Atlético encarou com o trabalho ruim do Barbieri. Ah, mas você tá botando só na conta do Barbieri? Não. Até que não. Acho que os jogadores também têm responsabilidade. Mas eu acho que a doença era o Barbieri. O sintoma era cada um dos jogadores. Eu tô muito curioso o que o João vai conseguir preparar em tão pouco tempo, né? Assim, é até ingrato com o próprio João. Você dá uma oportunidade dessa pra um cara e a gente ter total noção que pode ser a única chance dele. Se ele vai lá contra a Chapecoense, deixa ótima impressão e, pô, o time joga bem, o time consegue se impor, quem sabe o João não pode ter mais chances. Pode ter mais vidas no Atlético. Se o time não for bem, esquece. Esquece. Aí não tem o que fazer mesmo com o João. E aí me preocupa muito mais em relação à busca de técnico. Porque aí eu começo a me preocupar em entender se esse time vai conseguir em algum momento dar uma resposta. Aí a gente não vai ter um tom de elogio em relação ao elenco do Atlético. A gente vai ter muito mais um tom de crítica, de cobrança em relação aos jogadores. Os jogadores, eles ainda têm o álibi do Barbieri ali, de um trabalho que realmente era ruim. Mas pra esse álibi ir pro lado e a gente ficar muito mais preocupado com os jogadores que a gente tem, é só mais um jogo ruim do Atlético. Parece que o Atlético tá se acostumando a fazer jogos de um nível muito baixo. Eu não faço ideia da escalação ainda, mas eu posso dizer pra vocês. Tenho total certeza que esse time vai ocupar mais o campo de defesa do adversário do que o Atlético do Barbieri ocupava. Tenho total certeza que esse time vai ser um time mais equilibrado em posicionamento, tendo a bola mais no meio campo. Tenho total certeza que nossa produção ofensiva vai ser maior. E por que você tá falando que tem total certeza? Porque o antigo trabalho tinha erros muito básicos. Esvaziar um meio campo hoje no futebol se cobra um preço muito caro. A saída de bola que o Atlético tinha, cara, era inaceitável. O Atlético não é que estava entregando abaixo da média. O Atlético estava entregando muito, 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 muito abaixo da média. O Atlético estava entregando abaixo do aceitável, gente. Não só na saída de bola, em vários aspectos. Então, melhorar o trabalho do Barbieri é. Não vou falar que é fácil, mas também não sei se é muito difícil. Aí a gente já começa a pensar, né? Pô, beleza, o cara pode chegar, pode dar certo. Tomara que dê, tá? Tomara que dê. Mas eu queria saber o impacto dos jogadores, sabe? Queria ter uma máquina do tempo pra ver o comportamento dos jogadores.
Por exemplo, amanhã a gente vai ter o Esquivel à disposição. Como o Esquivel vai se comportar com o novo técnico? É um jogador que naturalmente vai ser potencializado pelo João, que gosta de ter essa presença ofensiva dos laterais. Sabe algo que eu acho que vai dar muito certo? A liberdade pro Zapelli. Se você pega o time sub-20, cara, assim, o Chiquete, que era esse camisa 10, mais um segundo atacante do que o Zapelli, mas que era esse camisa 10, flutuava tão bem de um lado pro outro, de um lado pro outro. Flutuava tão bem, mas tão bem. Aí o protagonismo por exemplo, o Luiz Fernando. O Luiz Fernando num posicionamento que em muitos momentos a gente viu o Sorriso fazendo. De ser esse ponta, mas que deixa o corredor pro lateral e vai pra área finalizar. Por isso que eu falo, o Atlético tem potencial de crescimento, o Atlético tem potencial de melhora, o Atlético tem potencial de uma entrega muito maior do que vinha acontecendo. E estruturalmente, o João sabe pegar jogadores dessas características e potencializá-los. O Atlético ainda, em nenhum momento da temporada, foi o time que eu acredito que ele pode ser. Talvez o João possa ser esse cara. Mas assim, é muito importante o cenário do João, óbvio, mas a gente precisa também se preocupar com pontuação. Ainda tá tudo muito equilibrado, ainda tá tudo muito próximo, mas, por exemplo, a gente jogou fora um jogo ganhável pra caramba, né? A gente jogou fora o jogo contra o Botafogo de São Paulo. E assim, não que não foi ganhável, foi humilhante pro Atlético. Mas um jogo assim que em toda projeção, Botafogo, dentro da, dentro da Arena da Baixada, cara, é óbvio que era um jogo que a gente contava com os 3 pontos. Se a gente perde, pô, 3 pontos em sequência pra Botafogo e 3 pontos em sequência pra Chapecoense, assim, a gente pega nossos 10 primeiros jogos e a gente transforma num momento sombrio. Iniciar tão mal assim a Série B pode custar um preço muito caro. Pode custar um preço muito caro. Então, para isso, volto a dizer, é corrigir os erros, que são erros óbvios, e se impor. Se impor. Tanto o trabalho do técnico, mas também os jogadores. E de verdade eu espero que, assim, eu ouço centenas de relatos por semana, assim, de quão pesado tá o clima na Baixada. E relatos de jogadores. Jogar na Baixada não tá fácil pra ninguém. O emocional tá pesando dos caras. Aí o torcedor pode entender se os caras são bundões ou não, mas o emocional tá pesando dos caras. O emocional tá fazendo os caras balançarem. E quando a gente fala de um Atlético que precisa da torcida, é porque precisa de verdade, independente de erro de diretoria ou qualquer nesse sentido. Foi uma semana muito triste nesse aspecto de torcida, cara. Muitos relatos de sócios cancelando a parceria ali com o Atlético, né? O pessoal tá bem desiludido. Bem desiludido. Se o trabalho do João engrenar, é um trabalho muito parecido com o do Thiago Nunes. O trabalho do João é para dar uma cara a um time que sempre teve potencial, mas não conseguiam engrenar. Aquele time de 2018, lembrando, estava afundado na zona de rebaixamento. E mostrou potencial conquistando a Copa Sul-Americana, mas também um trabalho, seja do João, seja de qualquer próximo técnico, de recuperação de autoestima. O torcedor do Atlético nos últimos meses tomou muita porrada no prazer de ver o Atlético e na autoestima de bater no peito e falar que é atleticano. Algo que o torcedor estava cada vez mais acostumado com os resultados expressivos das temporadas anteriores. O Atlético precisa se recuperar como instituição também. É doido, mas é isso.